Essa música ela é internacional, mas lá na África eles aprenderam a cantar ela em crioulo, eu achei muito lindo, ela é assim: Aboi Alfa e Ômega, adora, ó Senhor, Aboi digno de louvor. Aboi Alfa e Ômega, adora, ó Senhor, Aboi digno de louvor. Aboi Alfa, és o Alfa e o Ômega, adoro, ó Senhor, Tu és digno de louvor. No alto do glória, adora, ó Senhor, Aboi digno de louvor. Te damos toda a glória, adora, ó Senhor, Aboi digno de louvor. No alto do glória, adora, ó Senhor, Aboi digno de louvor. Amém? Uau, é muito linda essa adoração ao Senhor, não é verdade? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, fez separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim fez. Chamou Deus o firmamento os céus, houve tarde, manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. Viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Só até aqui. Muito obrigado, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz. Mais uma vez está sendo exposta. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado pela Tua palavra. Fale conosco mais uma vez. Cumpre o Teu propósito nesse culto, Pai, onde a Tua igreja se reúne. Ah, Pai, em nome de Jesus, a Sua noiva. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. É sempre bom quando nós lemos esse texto, porque as coisas que Deus faz sempre são boas. Deus nunca criou nada que é ruim. E Ele mesmo foi dizendo que era bom. Quando fez o homem, disse que foi muito bom, na verdade. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada errado, não cria nada errado, não tem propósito errado.
O propósito de Deus é sempre certo. Até quando a gente nasce, não é um erro. Até quando você nasceu, não foi um erro. Mesmo que talvez na sua família foi um ato errado diante dos olhos das pessoas, talvez fora da aliança, do casamento. Eu nem sei o contexto que você nasceu, mas que o seu nascimento tem um propósito, Deus tem. E que você é um propósito de Deus tão lindo isso é uma verdade. Que Deus tem algo para nós tão maravilhoso, isso é uma grande verdade. Não depende da história horrível, porque nós conhecemos por esse texto do que Deus é capaz de fazer em meio ao caos, em meio a um cenário que esteja ruim. Quando Deus criou a terra, no princípio, Bereshit, Bará, Elohim. Bará é criar do nada. Quando essa palavra é usada, Deus cria a partir do nada. Ele é o único ser que consegue criar do nada. Depois, quando nós vemos a palavra que é usada de novo, lá na frente, haja luz, haja isso, apareça, já é a palavra aia, não é bará. Na realidade, Deus começa a fazer aparecer as coisas. Mas quando Ele cria em Gênesis 1, Ele não cria a terra num caos. A terra não foi criada num estado ruim. A terra não foi criada com a maldição. A terra foi criada na perfeição. Tanto que nós temos um texto de Isaías 45, versículo 18, se os irmãos conseguirem colocar aí. Eu não mandei nessa foto. Eu nem sei se eu vou conseguir ler esses versículos que eu mandei para vocês. Mas 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele fez a terra com perfeição para que fosse habitada. Deus não criou um lugar cheio de caos para que nós fôssemos colocados. Não. Deus preparou um lugar maravilhoso, um ambiente tão maravilhoso para que o homem pudesse habitar. E Deus deixou para nós uma grande responsabilidade de cuidar. Mas, entre o intervalo do versículo 1 para o versículo 2, isso é uma discussão teológica, eu não quero entrar nessa discussão. Do versículo 1 para o versículo 2, porque o versículo 2, ele diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse versículo 2 nos mostra que a terra que foi criada perfeita, tornou a ser um caos. Quando a Bíblia usa a palavra estava, a palavra no original, ela quer dizer que ela tornou um caos. Aconteceu algo tão grande na terra, que a terra que era perfeita e foi criada tão maravilhosa, ela se tornou um caos em um episódio. Isso foi antes do homem, antes da criação do homem. Tem vários pensamentos, eu não vou nem falar o meu agora na pregação, mas que a terra estava um caos, ela estava. Só que não tem como construir nada, você não pode arrumar um ambiente, você não pode construir nada, você não pode organizar nada que esteja em trevas. As meninas estavam aqui na dança, tinha uma luzinha aqui, cadê essa luzinha que estava aí? Cadê o Andresa, está aí? Acende esse mistério profundo aí, varou, aleluia. Acende essa luzinha. Ela é um fogo genérico, né? É um fogo genérico. De lá eu falo assim, gente, como é que esse pessoal deixa esse negócio pegando fogo? Porque é genérico. Vocês têm coragem de apagar a luz toda aí para mim? Só para a gente ver o que acontece com essa luz acesa? Apaga tudo. Se tiver como colocar um blackout no telão também, dá. Isso, o telão, se colocar só o blackout no rolo írico, está ótimo. Porque eu sei que não tem como apagar completamente. Mas,
essa luz de trás aí, se conseguir apagar, o irmão que sabe mexer no painel, que está escrito HAL, pode desligar também. É só para a gente ver. Eu sei que você... Meu Deus! Meu Deus, que trevas são essa? Arruma aí sua blusa que está... Não, desliga essa luz aí, varão. Desliga aí, que agora eu quero contar o exemplo aí, ó. Você consegue ver aonde está sujo? Você consegue arrumar a sua roupa que tem um negócio nela? Você consegue tirar? Você está vendo a meleca no nariz do irmão aí? Está vendo? Não está vendo, né, irmão? Ô, irmão, esse cabelo seu atrapalhou. Você consegue arrumar aí? Você consegue dar referência para alguém de alguma coisa que está fora do lugar? Não, irmão. Alguém consegue ver agora a minha boca? O que eu estou fazendo? Com essa luzinha vocês estão conseguindo ver? Meu Deus! Dá um sorriso aí para me ver. Nem seu dente eu consigo ver, irmão. Mas olha o meu. Pode acender a luz, por gentileza. Ah, agora sim. Agora sim, olha se vê essa bolsa tá aí, o celular, tal. Eu aprendi com um pastor que a igreja é um lugar público, e tem muita gente que vem para pegar a bênção, em muitos lugares eles vão para pegar a bolsa, mas não é aqui, em nome de Jesus. Mas, quando está, obrigado, viu, Mário, teve que desligar, meu amigo, meu Deus. Gente, quando está escuro, como é que você vai varrer um lugar que está sujo? Como vai varrer um lugar que está sujo? A Bíblia conta que aquela mulher, quando perdeu a dracma, ela foi varrer a casa. Ela precisou pegar a luz e levar. Ainda mais naquela época que não tinha energia. Quando eu cheguei em Guiné-Bissau, no ano de 2020, obrigado, viu? Quando eu cheguei lá é um lugar, né, os irmãos que foram comigo, viram, principalmente nas ilhas, a gente vai andando assim na trilha, a pastora Carla, que ela não está aí, mas ela tem uma experiência legal. Quando você precisa de ir ao banheiro lá, você precisa de uma lanterninha, para iluminar, primeiro, para o lugar onde você vai escolher, porque o banheiro é em qualquer lugar, você precisa de levar a luz, porque pode ter cobra, porque lá tem muita cobra. É tão escuro, meu irmão, é tão escuro, você não consegue ver 1 metro, assim, é muito escuro, a não ser que tenha lua. Quando a gente está num lugar desse, você entende a importância da luz. Uma outra coisa que aconteceu muito legal, nós estávamos chegando na ilha, e a canoa estava chegando na ilha, nós estávamos no porto para receber a canoa Esperança da Paz, e o pastor, vão lá receber para a gente descarregar. E quando ela já está chegando, aí ele ligou e falou com o capitão, ô mundo, acende a luz aí, porque a gente não sabe onde vocês estão. Você olhava no mar, você não conseguia ver nada. Você sabia que tinha água por causa do barulho, mas quando o capitão lá longe ligou a lanterninha, você viu uma luzinha aproximando, pequenininha chegando. E ela aproximando, a luz ia aumentando. Era a canoa aproximando. Ah, o que tem a ver isso, pastor? Por causa do que eu estou querendo dizer, que todo ambiente que precisa ser organizado, ele precisa de luz. Ele precisa de luz, sabe? A Bíblia diz no Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Toda a criação de Deus que está em ordem, ela manifesta a glória de Deus. Toda a área da nossa vida que está em ordem, glorifica a Deus. Tem muitas áreas da nossa vida que precisam às vezes ser organizadas. A pessoa, quando ela vem para o Evangelho, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que acontece, ela se torna uma nova criatura. Quando ela se torna uma nova criatura, o espírito dela, que se torna criado novamente, que começa a comunicar com Deus, ele começa agora a receber a luz do Evangelho, luz
Que é isso? Caiu até uma Coca-Cola aqui. Tanta coisa na minha Bíblia. Ô pastor, obrigado. Quando ela começa a receber a palavra, obrigado pastor, a palavra de Deus vai iluminando a alma, vai iluminando as áreas da nossa vida. Então, quem mentia, não mente mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem enganava, não engana mais. Por quê? Porque a luz do Evangelho vai entrando em cada área da nossa vida e vai transformando o nosso caráter. E a Bíblia diz, como eu já falei várias vezes aqui, em João 8, versículo 31 e 32, e Jesus disse aos judeus que criam nele. Jesus dizia para os crentes que criam nele: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, no 32. No 31 ele dizia para os que criam nele, para que permanecessem nele. Permaneçam em mim. Então Jesus está dizendo que a libertação é para quem crê. A libertação é para nós. Cada vez que nós somos expostos à luz, a luz ela vai revelar alguma coisa que está oculta. Deus começa a fazer aparecer, organizar a terra, depois que ele disse: haja luz. Se Deus, ele disse: haja luz, como uma primeira coisa, muita gente tenta organizar a vida, sem acender a luz na área. Tem muita gente que tenta consertar a sua vida, da sua maneira, sem deixar com que a luz entre, porque tem gente que tem medo de luz. Tem gente que tem medo de escuro, mas tem gente que gosta de ficar no escuro. Porque quando a luz vem, as obras são reveladas. João capítulo 3, versículo 17, 18, 19, 20, 21, está escrito assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As obras de quem está em trevas, elas são más, mas quando são expostas diante da luz, diante da palavra de Deus, elas começam a entrar em ordem. Tem muita gente que tem medo do escuro e vive uma vida na luz. Mas tem muita gente que quer viver na luz, mas tem medo da luz, porque ainda tem áreas na vida que precisa de ordem, mas a pessoa tem medo de ser exposta e ser revelado o coração, a área, aquilo que a pessoa esconde. Nós sabemos que Satanás é o príncipe das trevas. Todo lugar, todo ambiente que tem trevas, Satanás tem autoridade. Qualquer coisa na nossa vida que está em trevas, Satanás tem ilegalidade. Por isso que nós precisamos de ser libertos em todas as áreas da nossa vida. E não é só quando nós viemos para o Evangelho, a gente pensa logo naquelas coisas que são ligadas a pecados que têm alcance social, como uma pessoa que é adúltera, como uma pessoa que está no vício e prejudica tanta família, né? Que são obras assim que são muito claras à vista de todo mundo. Mas tem coisas que nós colocamos
é uma porta, um lugar fechado no nosso coração, que são trevas, que às vezes quem está de fora não consegue ver tanto, mas aquela pequena treva que se torna um alimento para Satanás, vai aumentando dentro de nós até que a nossa obra seja vista de forma no ambiente da sociedade ou no meio da família. Por exemplo, quando eu estou sozinho e estou num ambiente onde ninguém está vendo, ninguém que me conhece, ninguém que conhece a minha história, quando eu faço uma viagem, vou para longe, estou num ambiente sozinho, e o meu coração começa a desejar coisas e ver coisas, fazer coisas que ninguém vê, mas o mundo espiritual está vendo, e aquilo eu vou jogando para um ambiente de trevas, e de repente, algumas coisas na nossa vida vai dando errado, porque começa a se tornar um caos, porque o ambiente de trevas, ele se torna um caos. Eu lembro que aqui embaixo, quando eu arranquei as madeiras ali no salão, para tirar aquela, porque dava muita barata, né, e começou a voltar umas baratas ali, mas quando eu quebrei as madeiras, tanto do lado direito como do lado esquerdo, o ambiente externo era de luz, a gente jogava, acendia a luz, jogava, lavava tudo, mas quando eu fui tirando as madeiras, eu percebi, aquele ambiente, você olhava para um buraquinho, você não conseguia ver nada, sabe o que eu fiz? Eu acendi a luz e arranquei. Quando eu arranquei, meu irmão, não sei se você já viu o filme Joe e as Baratas, eu nunca vi não, mas já vi o trailer, mas era tanto ovo de barata, era tanta barata, e a barata, ela é comida de algum outro bicho. Aí eu descobri que lá tinha uns bichos que gostavam de barata. Então, do lado direito, eu acho que eu achei 6 aranhas enormes. E do outro lado também. E eu fui convivendo com aqueles bichos, fui jogando luz naquele lugar, e tirando, limpando aquele negócio. Durou uma semana ali, tirando aqueles negócios, que tanto de bicho. Aí eu lembrei que um dia, eu estava aqui no culto, e o pastor William atendeu uma irmã aqui. E aí o pastor estava atendendo uma outra pessoa, e ele procurou algum pastor que tivesse assim, disponível para atender a senhora. E ele viu que eu estava fazendo alguma coisa meio disponível, ele me falou: pastor Alide, faz favor, atende essa senhora, acho que ela precisa está com uma necessidade. Eu atendi: pois não, muito prazer, qual é o nome da senhora, tal, o que a senhora precisa? Eu preciso de um botijão de gás lá em casa, eu moro só eu e meu neto, estou passando muito apertado, eu preciso de ajuda, eu estou sem o gás, tal, nós vamos ajudar a senhora agora. Eu vou dar 2 opções, ou eu vou mandar o motoqueiro entregar para a senhora bem cedo, ou eu vou lá na casa da senhora para levar o botijão. A senhora pode esperar que eu vou. Peguei o telefone, peguei o endereço, e acabou que eu, até esperar, ligar para o motoqueiro, eu falei assim: eu acho que a senhora está tão precisando, eu mesmo vou resolver esse negócio. Comprei o botijão, 7 horas da manhã, eu cheguei lá, depois das 7, esperei abrir o depósito, e levei o botijão. Eu fui até de moto, eu entrei na casa dela, e quando eu olhei para o ambiente, estava um ambiente assim, de uma senhora que não tem ajuda de filhos, por mais que o neto está lá, o ambiente estava um pouco sujo e tal, mas eu fui logo pegar o botijão. Quando eu tirei a mangueira, beleza. Na hora que eu levantei o botijão, aí tinha algumas pessoas ali escondidas embaixo. Saiu logo um tanto de baratinha. Beleza, coloquei o botijão, dei uma olhada assim na pia. Estava precisando de uma ajuda mesmo, aquela senhora. Aí ela falou comigo: pastor, vocês podiam dar uma olhada para mim, com a prefeitura não, eu que falei sobre a prefeitura com ela, aqui em casa está dando algum escorpião está aparecendo aqui em casa, tal. Na hora que ela falou escorpião, na mesma hora eu falei: eu já sei por que está aparecendo escorpião gosta de comer barata. Eu falei assim: é mesmo? Inclusive eu matei um hoje, deixa eu te mostrar. Ela pegou no vidrinho, dia 2. Esse estava no sofá, e esse estava no guarda-roupa, nas roupas. Naquela hora que eu fui saindo e pensando, eu dei uma instrução para ela, tal, nós conversamos ali, orei e tal. E
E eu fui embora e fiquei pensando, por que tem tanta gente que mesmo no Evangelho, sabe que Deus pode cuidar de toda a área da vida, ainda permite que a luz não entre em áreas tão pequenas, que atraem umas pequenas baratas, e vai atraindo escorpião, e vai atraindo predadores. Sabe, tem áreas na nossa vida que se nós não corrigirmos de verdade, e não jogarmos na luz, e não ter medo da nossa reputação ser exposta, mas querer mesmo gritar, Deus, a minha vida está começando a ficar desorganizada neste lugar, eu quero luz neste lugar, Senhor. Nós vamos atraindo aqueles demônios que vai prendendo a gente. Tem gente que não consegue romper na vida sentimental de jeito nenhum. Tem gente que sofreu tantas áreas e a pessoa vai guardando aquilo na vida dela, tantas coisas que ela poderia expor. Exemplo, tem áreas na nossa vida que precisam deixar com que a luz entre, para que seja organizado. Uma área tão simples do perdão, simples para quem errar, para obedecer, porque é uma área que depende de total obediência à palavra. O perdão é como se fosse esse lugar sujo, essa falta do perdão, a falta do perdão, parece esse lugar sujo, que vai atraindo essas baratas. Tem gente que trava a vida, trava o ministério, compromete os filhos, compromete família, compromete geração, porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar. Às vezes até coisas mais fáceis de perdoar. Por exemplo, quando alguém te xinga, te trata mal, te responde mal. Tem gente que está tão acostumada a esconder as coisas num ambiente escuro, que quando recebe uma resposta ríspida, aquela pessoa leva aquilo para o lugar escuro e ela fica naquele lugar e trava a vida. Tem ambiente, eu não sei a área da nossa vida que precisa de luz. Hoje eu estava no discipulado com o pastor William, e falando, pastor, essa área na minha vida, eu preciso ainda de mais luz nessa área. Por isso que eu expus. Tem coisas que a gente às vezes não consegue contar, mas quando você sabe que aquele lugar precisa de ordem, você precisa expor a luz. Não dá mais para a gente ficar guardando as coisas escuras no ambiente, e deixando que a vida vai se tornando um caos. Mágoa, coisas erradas, desobediências pequenas, obstinação. Tem tantas áreas que o diabo quer entrar. Tem pessoas que saíram de vícios, foram libertas de forma tão profunda, mas aí o diabo conseguiu arrumar um jeito da pessoa abrir uma porta em uma outra área. Por exemplo, alguém que é obstinado, alguém que tem dificuldade de prestar uma obediência imediata, alguém que tem dificuldade de obedecer, alguém que acha que sabe tudo, que é só a maneira que ele pensa que está certo, ele assiste o jornal, ele lê tudo, ele sabe que ele está certo em tudo. Então a palavra do pai não é, a palavra do pai e da mãe assim, não pesa tanto, porque ele sabe demais. Os pais são antigos, a palavra de líder, os líderes, pelo amor de Deus, eles estão falando dessa forma errada. Gente, é uma área tão escura, uma sofisma tão terrível na vida de alguém, que o diabo consegue travar a vida dessa pessoa, uma pessoa que tem chamado para ser líder, que tem chamado para ser pastores poderosos, mas são áreas que às vezes nós vamos deixando ficar um caos. Mas Deus quer trazer luz em toda a área da nossa vida. João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se a nossa vida vai glorificar a Deus, tem que ser toda ela. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que nós
possamos apresentar ao Senhor nosso corpo, alma e espírito, como a Bíblia nos ensina. Se nós vamos glorificar a Deus, que seja toda a nossa vida. E a nossa vida glorifica a Deus não só quando eu prego o Evangelho, não só quando eu estou louvando na igreja, não só quando eu estou aqui cantando ou ministrando na vida de alguém. Nós sabemos que a nossa vida vai refletir a luz de Cristo nos ambientes que tem trevas. Não sei com quem você mora, não sei quem está na sua casa, não sei onde você trabalha, não sei aonde você vai, mas Deus sabe, e o inferno também sabe. A sua vida vai fazer diferença, vai glorificar ao nome do Senhor, com as ações, com aquilo que você fala, faz. Ou você vai participar do ambiente de trevas e entrar na escuridão e não deixar brilhar nada. Nem que seja uma resposta branda, nem que seja um serviço prestado, sem esperar receber alguma coisa, nem que seja para fazer algo para alguém, sem que ninguém fique sabendo. Até mesmo quando você passa em algum ambiente, que um ambiente limpo e alguém jogou um papel no chão, você sem ninguém saber, pega e coloca no bolso. São coisas tão simples da nossa vida, que precisa viver em plena luz, e Deus quer entrar em cada área da nossa vida. Deus quer assoprar a luz dentro de você, porque quanto mais você brilha, mais o nome dele é glorificado. Nós vamos crescendo de glória em glória, de glória em glória. Satanás quer travar a vida de todos nós. Satanás não quer que eu cresça em tudo, porque quando você cresce em uma área, você recebe autoridade naquela área. Você recebe, por exemplo, uma família que passou por um casamento, uma terrível luta no casamento, quase separou, ou às vezes separou e voltou, um ambiente assim bem complicado. Aí vem o Evangelho, Deus sopra a luz e arruma o caos naquele lugar. Vou trabalhar nesse coração assim, assim. Aí Deus trabalha isso aqui, eu vou colocar aqui, apareça a porção seca, apareça isso aqui, apareça flores, apareça isso. Aí começa a montar um jardim poderoso, e você vai ganhando autoridade naquele ambiente, porque você deixou a luz entrar, o Evangelho entrou, você foi se arrumando, hoje você está totalmente habilitado, com autoridade, não é verdade? Aquela pessoa que é ferida e que foi curada, aquela pessoa que foi abusada e perdoou e venceu, hoje é uma ministra nesse lugar, porque tem autoridade. São tantas áreas que Deus quer usar a gente, mas nós precisamos de orar e falar: Deus, joga luz no meu coração, e faça oração como salmista: vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes nós estamos num ambiente de trevas, e às vezes a gente nem sabe que está, e a gente precisa de fazer oração: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Aí Deus sabe o que Deus faz? Levanta a pessoa do seu lado, levanta sua esposa, levanta seu pai, levanta seu amigo, e fala: nossa Deus, você precisa melhorar nisso demais. Olha, o que você... Não, você faz isso. Eu? Aí Deus começa a usar alguém do nosso lado. Não, você precisa de saber responder, seu chefe aí. Olha como é que você falou com ele, você não é crente? Então, Deus vai levantando. Às vezes a gente vem num culto, uma palavra assim tão simples como essa, mas o Espírito Santo te faz lembrar alguma coisa que às vezes você deixou lá no escuro, que precisa trazer para a luz. Pastor, tem uma coisa que eu acho que está há muito tempo no meu coração, está no escuro, eu preciso jogar a luz, eu preciso de apresentar, eu preciso de falar, porque disse Deus, haja luz. Você às vezes precisa de ir para um ambiente para falar, você precisa de expor o que está no seu coração,
para que haja luz e para que seja consertado. Às vezes você sofreu um trauma, sofreu um abuso, talvez você foi maltratado por uma autoridade, por um pai, por uma mãe, talvez você foi alcançado assim, por alguém que você tinha uma expectativa muito alta de ser abençoado, mas na realidade você se sentiu amaldiçoado, e você precisa de entrar num ambiente para você abrir o seu coração, porque se você não falar, seu coração não vai ser organizado. Então você precisa de luz neste lugar. E o diabo é sujo, ele vai travando a nossa vida, travando a vida emocional. Pessoas que não conseguem, às vezes, nem entrar para um relacionamento, não conseguem ser felizes no relacionamento. Desconfia de toda pessoa que aparece, que aproxima. Pessoas que desconfiam do homem, desconfia da mulher, tem medo de relacionar. Entende? Deus quer assoprar a luz na sua vida, te dar luz no seu propósito, te dá clareza para você caminhar, porque você está aqui, porque você senta aqui nessa igreja, nos cultos, te dá propósito, porque você vem aqui, o que você faz na vida cristã. A luz do Evangelho vai te iluminando, cada parte, cada detalhe que você precisa crescer.